né? Não tudo. A gente aprende sempre. Pois é. Então, Dado, você está aí? Estou sim, professor. Então, pronto. Faz a apresentação. Boa tarde a todos. Tá chiando o seu microfone. Ixi, melhorou? Não, tá meio robô. Peraí, deixa eu tirar e colocar no fone. E agora? Mesma coisa. Deixa que eu faço, então. Ó, tá dando uma interferência. Tem problema não, Dado. Deixa que eu falo. Tá certo. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. A convidada da nossa semana do Teletandem UFC é a professora Fabiola Cecchinelli, que vem lá de Santa Catarina. Mas você não é de Santa Catarina, né, Fabiola? Não, eu sou mineira. É a nossa mineira, mas que adotou a Santa Catarina, né? Ou quem adotou quem? Não, acho que Santa Catarina acabou me adotando. Eu estou aqui há 37, quase 38 anos. Olha aí, então já é uma catarinense, uma mineiro-catarinense. Vai falar da cidade de Laguna, em Santa Catarina. O tema vai ser uma viagem entre história, cultura e literatura. A professora Fabiola Maria Prado Cecchinel é graduada em português e italiano e doppia laurea em Perugia, Itália, 2004. Desde 2019, atua na coordenação regional da educação nas 39 escolas dos 7 municípios que compõem a CRE número 19 de Tubarão. Atua como professora particular no ensino de língua italiana. Atualmente é presidente da AITM, Associação Internacional Trevigiani no Mundo, e presidente da Codatur, Comitê Dante Alighieri, de Tubarão e região. A palavra é sua, querida Fabiola. Buonasera a tutti. E eu quero dizer que, além dessas duas associações, eu também sou secretária nacional da AIM, Associação da Itália para o Mundo. Né? Então, e de vice eu tenho uma aí da região de vocês, a Sandra Nolla, que está curtindo férias aí com vocês no Ceará. Maravilha, maravilha. Mora em Brecha e agora está curtindo aí um pouquinho das férias. É um prazer estar aqui novamente, professor, e quem está, a todos que estão acompanhando. Mostrar Santa Catarina é muito prazeroso para mim. Vivo mais em Santa Catarina e conheço muito mais Santa Catarina do que o meu próprio estado, Minas Gerais, até porque ele é um pouco mais amplo, né, de tamanho geográfico do que Santa Catarina, e do meu tempo de vida em Minas ter sido muito menor do que hoje, o tempo de vida aqui no estado de Santa Catarina. Eu saí de lá com 18 anos, então muita coisa mudou. Muita coisa mudou aqui em Santa Catarina, mas aqui eu acompanho muito mais presente. Escolhi algumas cidades para mostrar, em outras ocasiões a gente já falou sobre outros municípios, mas Laguna, este ano, é um ponto muito importante, culturalmente falando, né? A gente viveu e ainda está vivendo o bicentenário da Anita Garibaldi. Então, quando fala de Laguna, é impossível dissociar da Anita, e a mesma coisa quando eu falo da Anita, não lembrar de Laguna. E como a gente recentemente realizou o projeto que concluiu um concurso que a gente fez com alunos, e Laguna foi uma das etapas, eu achei prudente deixar esse momento para falarmos dela, da cidade que é uma das mais antigas do Brasil. E aí eu trouxe alguns detalhes curiosos para vocês, obviamente depois essas informações também vocês vão encontrar na internet, mas eu trouxe alguns pontos que são necessários a gente saber de Laguna, além da sua beleza geográfica, com muitas praias, com um carnaval bastante famoso, que aqui do Sul tem Laguna. A gente tem algumas particularidades que é preciso, quando alguém vier visitar, conhecer. E saber o que vai poder ser visto além das suas belezas naturais e daqueles pontos turísticos, gastronômicos que a gente também tem bastante. Aí ela está localizada num mapinha, né? O pontinho ali vermelho é a nossa laguna. Aqui os dados
de altitude, longitude, só para vocês se inteirarem, uma fotografia da parte histórica. Aí na frente a gente vê o portinho que a gente chamava, que é onde realmente chegam ainda alguns barcos de pescadores ali, e nesse local aí também tem uma passagem muito interessante, que a gente vai falar mais para frente, mas aqui de vez em quando os turistas estão ali e estão vendo os botos, porque é muito comum eles virem até fazer as acrobacias assim durante o dia, e os turistas, obviamente, ficam fascinados. Esse número de habitantes hoje provavelmente é um pouco maior, e a população quase triplica no carnaval. Na época de veraneio também, no final do ano, a população é consideravelmente grande para uma cidade pequena. Mas algumas curiosidades. Por que e por quem Laguna foi fundada? Eu falei agora há pouco que ela é uma das cidades mais antigas do Brasil. Então, são terras, é um local que foi disputa colonial, né, entre Portugal e Espanha. E a gente tem ali um marco dessa disputa, para quem gosta de história, né, um marco do Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária que dividia o país, e que a gente, para um lado ruim, para um lado bom, acabou sendo dando a nós uma possibilidade de expansão territorial no Brasil, né? Então, Laguna, e a gente vai ver daqui a pouquinho, tem esse marco, é um ponto visitadíssimo, né? Professores de história, não só pelo barroco na arte, mas pela história também do Tratado de Tordesilhas, geralmente leva os alunos ali para ver. E aqui, a partir dessa disputa, logo em seguida tem a chegada dos bandeirantes também, né? Mas o que a gente percebe é que ela se desenvolve por conta de comércio, porque era por ali que chegava, por ali que chegou muitas coisas, né? Inclusive a imigração. Foi em Laguna da Laguna que partiram os primeiros 292 italianos que chegaram para a primeira colônia italiana aqui na nossa região, que é a famosa colônia Azambuja, e que dá origem a todo esse sul aqui, porque antes tudo que nós estamos hoje eram terras que pertenciam à Laguna. Então, ali também tem uma vista um pouco geral da cidade, né? E aí, qual foi o primeiro nome? Porque ela não foi só Laguna. Então, quando teve a formação administrativa, era freguesia. E foi uma denominação de Santo Antônio dos Anjos, da Laguna, por essa carta régia, né? Que depois de alguns anos ela vai ser elevada ao nome no caso, denominação de Santo Antônio dos Anjos da Laguna. É o nome que leva, inclusive, à igreja, né? E aí tem a data de 1720, quando passa a ser denominada Santo Antônio dos Anjos em Laguna. Por que Laguna se chama Laguna? Né? Porque Laguna, para quem estuda italiano, quando a gente diz Laguna de Venezia, né? É toda aquela parte de mar, né? E aqui a gente tem uma cidade chamada Laguna, então os italianos ficam assim meio... Que laguna é essa, né? Então, o que acontece? Por ser devoto de Santo Antônio, o bandeirante batiza o lugar como Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Sua primeira providência foi a construção de uma capelinha construída de pau a pique, no mesmo lugar que nós encontramos a Santo Antônio dos Anjos, que daqui a pouco também tem uma foto dela. Dentro dessa igreja, ela é muito procurada por professores de arte, porque tem toda uma história de barroco ali dentro. Né? E tem relíquias de Santo Antônio ali também, que isso quase nenhum turista fica sabendo, porque às vezes as pessoas não informam, mas tem ali essa relíquia também. É um termo em geomorfologia que refere à depressão formada por água salobra ou salgada. Então, ali tem muita pesca de camarão, né, desses crustáceos, é bastante comum, e o camarão dali é muito bom. É famosíssimo o camarão da Laguna, né? E a gente tem todo um litoral aqui que tem essa produção de camarão, e é um preço bastante acessível, e as pessoas consomem com um grande percentual de camarão. Quem está no mar quer comer camarão,
Dificilmente tu vê nos pratos outro fruto que não seja peixe, camarão, siri e tudo mais, né? Essa foto traz a igreja de Laguna, a igreja de Santo Antônio dos Anjos. E aí a primeira era uma capela de pau a pique, né? As cidades que... É uma das cidades mais antigas, comemorou 342 anos. E a gente tem alguns municípios confinantes de Laguna. Alguns recentemente emancipados, como Pescaria Brava, que era um distrito de Laguna, hoje é uma cidade, e aí tem a metragem de quilômetros. Então, todas elas têm uma particularidade. A Tubarão fica a 22 quilômetros, a Jaguaruna, né, que a Jaguaruna não dá para a gente chegar a Jaguaruna tão simples. Dá se for atravessando de balsa. Agora parece que vai sair mais uma ponte também, que vai ligar o município de Jaguaruna a Laguna, né, onde tem a balsa. E aí a gente já sai numa outra praia chamada Camacho, que é perto do Farol de Santa Marta, e que tem história na chegada das histórias que deixou marcado a passagem do Garibaldi por aqui, né? Temos Gravatal. Gravatal é o ponto de águas termais. Sangão, muito trabalho com olarias, um pouco próximo a Jaguaruna. Depois em Maruí, a famosa Lagoa de Maruí, que também é de pesca de camarão. Armazém, Morro Grande, que é próximo a Sangão. Capivari de Baixo, todo mundo sabe que nós temos a termoelétrica, e ali funciona. Antes, depois virou Tractebel e agora foi vendida para um outro grupo. Imbituba é a terra das baleias, então na época de inverno é possível fazer o turismo de observação das baleias. E 13 de Maio, uma cidade totalmente italiana, 95% da população descende de italiano, e São Martinho, de todas essas, é a cidade tedesca, a cidade alemã. Ali, produtos típicos, aquelas bolachinhas enfeitadas, a famosa Flusshaus, que tem os peixes, as carpas, e a gente tem também uma fábrica de móveis, de acessórios de decoração, a Kleinschein, que é ali, a sede dela é ali. Então, esses municípios todos estão ao nosso redor, né? A Laguna a gente está na região da Amurel. No sul de Santa Catarina, a gente tem 3 regiões: Amurel, Anrec e Amesc, regiões de Laguna, região carbonífera, que é de Criciúma, e a Amesc, a região dos municípios do extremo sul, que o capuluogo, podemos dizer, é Araranguá. Então, Laguna acabou sendo Tubarão por ser a maior cidade, né? Mas a cidade se mantém ainda como referência. Então, é a Associação dos Municípios da região de Laguna, porque ela é a mais velha, né? Depois de Criciúma e depois de Araranguá. A história de Laguna aí tem um pouco de como era antigamente, né? Desde o século XVII vem sendo povoada, vem sendo ampliada toda a sua gama de exploração, seja turística que histórica, né? As casas têm um grande número de casas tombado pelo patrimônio histórico. Tem a fonte da Carioca, que dessa vez foi muito engraçado, que eu moro aqui tantos anos e sempre que eu vou lá eu levo as pessoas para tomar água, né, da fonte. Essa vez a gente levou alunos, não tinha água, estava com problema na bomba, e a gente acabou virando os alunos de informação, né? Os alunos todos davam informação: a senhora vai pegar água? Não tem água. Aí uma senhora olhou: mas 30 anos eu moro aqui, nunca faltou água na fonte da Carioca. Mas a primeira vez sempre acontece, né? É uma fonte histórica, inclusive uma parte da história da Anitta, ela ia até a fonte da Carioca porque era num lugar onde, como nós temos, né,
no Brasil, o Pelourinho, né? Laguna era a fonte da Carioca, onde fazia a comercialização de escravos. E uma das... conta a história que a Anitta era criança, uma das coisas que ela ia era para observar aquilo, para tentar tirar os escravos daquele momento de prisão, porque ela sempre sonhou com liberdade. E aí ela acabou passando a ser um lugar de visitação desde criança nela. E aí não se sabe se verdadeiro ou não, romantizar um pouco o conhecimento da Anitta com o Garibaldi, porque ela estava tirando a água da fonte quando o Garibaldi a viu do navio. Então, dessa vez, eu tive a curiosidade de olhar, né, a distância que era da fonte até o mar. Falei, poxa, mas o cara viu muito de longe, né? Mesmo usando equipamentos, era muito improvável que isso fosse verdade. Mas conta a história que ele a viu a primeira vez na fonte da Carioca. E aí tem aquele dito que quem toma água da fonte da Carioca volta sempre, né? Então, depois, aqui um pouco mais, e aqui aquilo que eu falei para vocês, o marco do Tratado de Tordesilhas, né? Eu coloquei um mapa para vocês entenderem um pouco a linha imaginária desse tratado. De um lado, a possessão portuguesa e da outra, a espanhola. E Laguna era o ponto que essa linha traçava aqui. Então, esse marco, ele é importante porque, além de ser história viva, ele é importante turisticamente, que as pessoas vão ali. Tem umas placas que contam um pouco da história, te fazem entender qual lado que era de Portugal, qual era da Espanha, e aí continua-se no caso, uma parte da história viva, inclusive muito comum a gente ver alunos ao redor desse marco, né? Não nesses 2 últimos anos, mas sempre tem alunos ali que vão visitar para conhecer um pouco mais da história, e os professores estão explicando. E aí fala-se um pouco mais, né, desse conflito que existiu, desse desenvolver do Brasil, né? Quem é professor melhor do que dessa área melhor do que eu entende a importância que foi também a chegada desses bandeirantes que foram conquistando espaços nossos, né? Hoje muitos acham que não foi bom, mas se a gente olhar lá atrás, a gente vê que foi importante o trabalho deles. A gente tem muitas cidades importantes que foi com o trabalho e a conquista dos bandeirantes adentrando os espaços geográficos, né? São Paulo é uma delas, né? A rodovia dos Bandeirantes hoje liga uma boa parte do estado, e ali a gente acaba imaginando o trabalho que foi deles, porque talvez se eles não tivessem avançado tanto, não teríamos aquele território tão imenso como tem hoje. Esse ponto de Laguna, depois também a Laguna passa a ser um ponto importante, né? Podemos até dizer assim, para a chegada dos açorianos, que é outra história importante no sul. E aí, desde Florianópolis, né? Porque Florianópolis, das ilhas de Açores chegaram muitas pessoas. A raiz florianopolitana, no sentido histórico, é açoriana, né? Depois que chegaram outros povos, mas a Ilha dos Açores foi a primeira. Então, a gente tem um arquivo histórico, tanto em Florianópolis quanto em Laguna, que trabalha muito com os alunos esta história açoriana e a sua importância para o desenvolvimento também do Sul. Aqui, as chegadas de muitos barcos pesqueiros, porque acabou, como tinham acesso do litorâneo, né? O que a gente viu? A gente viu que o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul acabou sendo locais muito disputados porque era fronteira, né, através da água, e muita da produção de alimentos saíam por esses navios que ancoravam ali. Essa foto que vocês estão vendo
é bem aquele ponto que a gente vê os casarios, bem de frente para o centro histórico de Laguna. Em 1714, Santo Antônio dos Anjos de Laguna tornou-se vila, né? E aí as primeiras expedições a partir de 1720. O que a gente pode dizer aqui? Ela, através disso, cria-se uma boa importância no sentido de desenvolvimento comercial também. Os pescadores no mar e o cultivo do solo, né? Incentivado sempre por aquilo que a coroa portuguesa tinha trazido. Depois, muita mudança no uso e costumes da vila, porque foi tendo as informações, né, sejam linguísticas, de vestimentas e tudo mais. E aí começa a mudar, inclusive, alguns hábitos, não só do modo de viver, mas alimentares, que substituíram a farinha de trigo, que era uma grande parte do país, né, pelaquela farinha que já existia, a farinha de mandioca. E também a carne e o peixe que era salgado para consumo ou para mandar para fora, né? Em 2019, o século 2019, século XIX, desculpa, a economia continua sendo de subsistência, ou seja, trabalhava-se, exportava, se mantinha, e aquilo foi por um bom tempo. Até que chega 1835, a famosa Revolução Farroupilha, né, que foi deflagrada no Rio Grande do Sul, e que acabou tendo uma das batalhas importantes aqui também em Santa Catarina, né? Quando chega definitivamente as primeiras falas de Garibaldi, né? Os anos depois, o Porto de Laguna seria transformado em palco de luta separatista, então conta as histórias. Quem lê o livro de Garibaldi vê todas essas batalhas que ele enfrenta, né? A partir de 1939, Garibaldi, Canabava, Teixeira Nunes e soldados conquistam a vila de Laguna e declaram a República Catarinense, sob o comando de Jerônimo Castilho. E aí tem uma foto aqui, isso é retratado, inclusive, por artistas catarinenses, né? E aí começa um pouco a história que a gente já conhece na parte da Revolução Farroupilha vivida aqui na República Juliana, né? Que hoje a gente ainda tem a Tomada de Laguna, que é um teatro ao vivo, foi interrompida por alguns anos, mas este ano, por conta do bicentenário da Anitta, foram captados recursos e ela volta a acontecer o ano que vem. E envolve artistas globais de cinema, e aí vale muito a pena assistir. É montado uma arena muito grande e tem todas essas batalhas representativas da tomada da Laguna e da República Juliana, né? O que a gente percebe é que, com o apoio, a importância deles, né, não só da Anitta num contexto, mas do Garibaldi, que foi o que chegou, eles surpreendiam muito os imperialistas, porque eles tinham uma boa arte de navegação. E uma das batalhas famosas que acontece no Camacho, que eu falei da praia agora há pouco, é que todo mundo esperava que eles chegassem para o mar e eles botaram os navios por terra. Eles foram derrubando toras de madeira e vieram rolando os barcos em cima. É inimaginável uma proeza dessa, mas eles fizeram. Eles surpreendem os imperiais por terra, todo mundo de frente para o mar e eles chegam nas costas. Então, o cara era muito inteligente na manobra que tinha que fazer. Bom, passando um pouco dessa história, entra também no mesmo contexto, nas décadas seguintes do governo imperial, começa realmente a efetivação da população aqui, né, a efetiva população territorial, com
políticas de povoamento para o sul. Então, é onde entra a parte da imigração, né? Que logo em seguida chegam os primeiros imigrantes. Ela foi, em 1847, como ela foi elevada à categoria de cidade, começa a chegar imigrantes europeus, então italianos e alemães foram os primeiros. E logo em seguida, também os ingleses, por conta da estrada de ferro Dona Teresa Cristina. E aí, neste ponto, em cima da laguna, da Lagoa de Laguna, que de um lado vai até Imaruí, do lado do trem está vindo, né? Do lado esquerdo do trem, no sentido de vir dele, totalmente vai até a área de Imaruí. E do lado de cá, a laguna. Essa estrada ela ainda existe. Passa trem ainda hoje, não passa mais trem nela hoje, o trem passa hoje numa outra construção por terra, que vai até Laguna, até Imbituba, que é trem que transporta carvão mineral, mas a estrutura que pertence aos ingleses ainda está ali. E do lado dela, depois vocês vão ver, tem a nova ponte, que é a Anita Garibaldi, aquela ponte bonita, aquela iluminada, eu coloquei também umas fotos para vocês verem. Mas essa parte dessa história da Ferrovia Teresa Cristina, ela é importantíssima para o desenvolvimento dessa região aqui. E em Tubarão nós temos um museu ferroviário, que tem muitas máquinas que trafegavam por esses trilhos, e que são inéditas, são únicas no mundo. Então, para quem passa na Ponte Nova Anita Garibaldi, é possível ver. E na Ponte Velha, que foi construída à esquerda, à direita do trem aqui vindo, ainda tem a ponte que passavam os carros. Então, hoje, da Ponte Anita Garibaldi, a gente vê a ponte, que era velha, e a ponte que servia, que não tem mais trilho, mas a estrutura dela está ali. E aí, essa chegada de imigrantes, principalmente italianos, traz o desenvolvimento de colônias. A primeira Zambuja, depois a de Grão-Pará, depois os outros povoados que tinham ali, e até chegar à última, que é de Nova Veneza, mas já no Brasil, República. Né? A última colônia na nossa região talvez seja a que mais tenha prosperado por isso, porque já era República. O que acontece de histórico nessa exploração do carvão é que elevou Laguna à 4ª posição no estado quanto à movimentação portuária na metade do século XIX. Por aquele fluxo de carvão, de tudo que tinha para exportar, Laguna fica em 4ª posição de portos, porque Santa Catarina tem alguns importantes, né? Mas hoje não tem mais esse potencial. O porto maior fica na cidade vizinha, que é Imbituba. No final da década de 1950, a cidade decai economicamente devido à redução de atividade portuária, porque aí o porto saiu de Laguna e foi para o lado, né, para outro ponto. Acontece o enfraquecimento do polo comercial e o fracasso na tentativa de industrialização, porque é uma área que não tem muita indústria. É muito preservada, é difícil o acesso. Em alguns lugares é difícil sair com mercadorias, né? Hoje nós temos a BR-101 que ajuda, mas é só ela a via de escoar produção por terra. E aí o porto de Imbituba é o recordista. Aí Imbituba cresceu muito mais industrialmente falando do que a Laguna por conta da sua posição. A partir de 1960, a construção civil sofre quase que uma total paralisação, porque não desenvolvia. Então, as casas de Laguna, hoje nós temos o Mar Grosso, que é na praia, então construções novas, prédios e tudo mais. Mas Laguna, que tinha antes, não tinha esse desenvolvimento da construção civil, e os prédios eram ocupados ali, somente aqueles mais antigos, né? A BR-101 abre para esse novo modal de desenvolvimento, e a ponte rodoviária de Cabeçuda, que é o bairro inicial de Laguna, podemos dizer assim. A gente passa, praticamente, tem um dos restaurantes famosíssimos que serve camarão, né? A lasanha de camarão,
que está nesse bairro chamado Cabeçudas. É a terra dos botos. Aqui vocês verem pescadores e os 2 botos saltando. O que acontece? Quando os pescadores conhecem os botos e chamam por nome, cada um deles tem nome. Inclusive, hoje a gente tem, infelizmente, muitas mortes de botos por conta de se enlaçarem nas redes de pesca irregulares. É um pecado. E aí eles fizeram tipo um cemitério próximo do local onde eles ficam para pesca e com as cruzes com os nomes dos botos. Todos eles têm nomes, todos os que morreram. E aí o que é a história do boto? Eles aproximam, os pescadores ficam de olho nos botos, porque eles começam a circundar, a fazer um círculo no cardume e vai trazendo o cardume para a beirada. Aí os pescadores jogam a tarrafa e pegam muitos peixes. Então os pescadores sabem a hora que o boto dá o sinal para eles que o peixe está ali perto. É muito lindo ver isto. E isso acontece em 2 lugares no mundo, Laguna e Austrália. E é de arrepiar, porque eles são muito... a linguagem entre o pescador e o boto ela é muito linda, porque o pescador sabe direitinho a hora, o salto que ele dá, dizendo que o peixe está ali. Isso é da gente ficar ali admirando, e dá para sentar e ficar vendo isso. É a terra da Anita Garibaldi. Este é um monumento que tem na praça. Essa Casa Branca é o museu. Aquela casa amarela que a gente vê não é o museu, não é, que dizem casa da Anita, na realidade não é a casa dela. A que tem na praça é do lado da igreja de Santo Antônio dos Anjos. Por que diz que é a casa da Anita? Porque foi onde ela se vestiu para se casar. E a casa passou a ser lugar de vestimentos de noiva. E depois o patrimônio acabou tombando e virando hoje um museu. Tem toda a história da Anita dentro dessa casa. São poucos cômodos, é muito pequeno, mas está lá. O museu está aí. Então, aí tem todo o arsenal histórico das lutas de Garibaldi, os pedaços de mastros, as armas, tudo dentro deste museu, que agora vai passar por reforma. Então, este ano a gente não conseguiu fazer ninguém visitar o museu ainda. Este ano, como é o ano da Anita Garibaldi, a gente teve, num total aqui no Sul, de mais de 160 eventos. Isso que nós estamos no ano de pandemia. Pensa se a gente não tivesse pandemia, né? E alguns desses eventos ainda estão em andamento, seja presencial, seja online, né? Aqui, a gente teve... dentro dos 160, desses 160 eventos, no bicentenário de nascimento de Anita, um projeto Uma Rosa para Anita. Desse projeto, muitos eventos aconteceram, e 2 deles que nem estavam dentro, o da sede estava, da Secretaria de Estado da Educação, estava nesses 160 eventos. Mas esse concurso criado pela NSC-TV, não. Foi um concurso que premiou alunos com um concurso chamado Cartas para Anita. Esta carta para Anita, nós tivemos 3 ganhadoras, fiquei muito feliz, porque foram todas 3 das nossas escolas de Tubarão, e elas foram presenteadas com bolsas de estudos na universidade para o curso que quisesse escolher. Aqui do lado, embaixo a gente tem o livro, esse livro, Uma Rosa para Anita, ele inicialmente foi escrito em italiano, e hoje ele está numa edição trilingüe. Ele foi traduzido para o português e para o espanhol. E aqui do lado nós temos esse grupo de mulheres que são as guardiãs de Anita. São todas lagunenses, e elas fazem toda uma apresentação, elas acompanham todos os eventos relacionados a Anita Garibaldi, elas fazem parte da Fundação Lagunense de Cultura e do Instituto Anita Garibaldi, que é acoplado à Fundação Lagunense de Cultura. Então, todos os eventos, elas recepcionam as autoridades e tal, e todas elas montam a cavalo com a Anita, elas participam de cavalgadas, é um grupo muito atuante, além de cantoras
porque elas acabam transformando algumas poesias de Anitta em música. E tem algum material delas, se vocês tiverem curiosidade, no YouTube. Se colocar Bicentenário de Anitta, vocês vão ver algumas músicas cantadas por elas. Aqui, o concurso de redação entre alunos do ensino médio. A gente teve alunos de todo o estado. Por 4 dias, eles visitaram Florianópolis, Laguna, Tubarão, Farol de Santa Marta, visitando os pontos importantes que falavam sobre Anitta Garibaldi. A gente teve alunos de Joaçaba, São Joaquim, Urupema, São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, Laguna, Tubarão e Criciúma. Foram 9 alunos de todos os anos do ensino médio, 3 do primeiro, 3 do segundo, 3 do terceiro, foram recepcionados na casa do governador, tomaram café com ele, visitaram Florianópolis, foram no arquivo histórico, depois vieram à Laguna, foram recepcionados no Cine Múcio, um dos cinemas mais antigos da região, que hoje é um teatro, assistiram um longa da Anitta. Então, esse concurso trouxe para os alunos essa possibilidade de conhecer um pouco Laguna e de saber das pessoas que estiveram envolvidas, porque o projeto do Bicentenário da Anitta, ele é um projeto com o Museu Renzi, da Emília-Romanha. Foi criada lá. E por que uma rosa para a Anitta? Existe a rosa da Anitta. A plantação da rosa da Anitta está acontecendo em vários municípios de Santa Catarina. É uma rosa híbrida, criada por um florista da região da Emília-Romanha, que com o sobrenome de Pantoli. Ele criou várias rosas. Ele tem o museu tem esse espaço de cultivo das rosas, de toda aquela da floricultura que é em cima de rosas. Então ele vai fazendo as híbridas, e para cada rosa que cria, dá um nome de um personagem. Ele criou a rosa para a Anitta, que é uma rosa cor-de-rosa muito linda. E aí o que aconteceu? Ele morreu e não deixou escrito como é que fez o processo para a criação dessa rosa. E aí a gente trouxe da Itália para o laboratório da nossa universidade aqui em Tubarão, a Unisul, e foram reproduzidas 200 mudas com aquela muda que veio da Itália. Então, hoje a gente tem essa rosa plantada em alguns lugares, geralmente em espaços públicos ou histórico, né? Então, no Museu da Anitta, a Casa da Anitta tem, o Museu Cruz e Souza em Florianópolis tem, a Prefeitura da minha cidade tem, a Coordenadoria de Educação da minha cidade, como presente aos professores, o reitor nos presenteou com uma muda da roseira. E agora ela está com um botão. Quando abrir, eu fotografo, mando para o professor mostrar para vocês. E aí, dentro de todas essas nuances, né, porque foram vários livros, tivemos formação com professor, pela sede, formação com palestrantes de todo o Brasil, que escreveu sobre a Anitta Garibaldi, e um dessas palestrantes eu tenho muito orgulho de falar, porque é uma colega nossa, chamada Edila Zin, que lançou um livro, o livro de Anitta, que é um livro numa literatura infantil e juvenil. Este livro foi inspirado numa criança de 8 anos que a escritora conhece em Palermo, numa visita que ela fez em 2019 à Itália. E a primeira pergunta que a menina faz quando descobre que a Edila era brasileira, se ela conhecia a cidade de Laguna, se ela sabia de Anitta Garibaldi. Então a Edila ficou espantada com a menina vir perguntar para ela exatamente isso. E como ela já estava preparando para escrever um livro que falasse sobre a Anitta, ela faz esse livro e a gente lançou esse livro em agosto. Foi acho que o penúltimo evento da minha cidade foi esse lançamento. E aí a gente foi atrás dessa menina na Itália. Essa menina, nós não sabíamos outra coisa a não ser o nome e uma fotinho dela. E aí o que aconteceu? Como a menina disse para ela que jogava capoeira, ela gravou 15 segundos da capoeira da menina. Mas a gente não conseguia achar essa menina. Aí o meu marido disse, mas olha, pelas escolas está sendo difícil, mas capoeira não deve ter muitas na cidade de Palermo. E a gente encontra a Anitta
que a Edila encontrou lá em Palermo na visita. E, por sorte nossa, a menina tem um sobrenome muito, muito familiar para nós, e, além de tudo, da maioria um nome muito comum na maioria dos nossos imigrantes, que é um sobrenome Vêneto, porque o pai dela é do Vêneto. E é Anita Benedetti. Então, a menina nós trouxemos para a live, ela ficou muito emocionada, e hoje esse livro está sendo enviado para a Itália para trabalhar com 2 turmas de 5º ano na escola da Anita. Só que a Anita, não a Anita Garibaldi, né? Mas a Anita Benedetti. Então, começamos a fazer essa troca de experiência. Laguna é um cartão postal vivo, né? Então, aqui a gente tem a ponte Anita Garibaldi durante o dia e a ponte Anita Garibaldi à noite. Como ela é colorida, cada época ela está numa cor. Então, aqui, outubro rosa, depois, 7 de setembro, ela fica verde e amarela. Então, ela é toda iluminada e a gente tem esse cartão postal. Outro ponto importante da nossa região é o farol de Santa Marta, o 3º maior farol do Brasil, né? E ele fica numa praia linda. O farol é muito bonito, realmente. É uma praia pequena. Não é muito fácil o acesso, porque ele é cheio de pedras, mas é maravilhoso. Aqui, um dos locais de frente para o Mar Grosso porque ele é um mar pesado, assim, um mar cheio, né? E que é o Laguna Tourist, que é um hotel que hoje tem uma outra administração e que ele leva por uma passarela até a praia os seus hóspedes, né? Então a pessoa não precisa sair do hotel para ir até a praia. Se vocês olharem para cima da piscina, tem o telhado e logo em seguida tem uma passarela. Ali o turista vai até o mar por ali e volta por ali para adentrar o hotel. E aí está um pouco para vocês da minha região e da nossa bela laguna. Bom demais. Excelente, Fabiola. Eu queria só comentar essa questão do engajamento na história, né? Eu acho que isso é importantíssimo para um circuito turístico, para o envolvimento da população, para a manutenção dos bens culturais, né, e patrimoniais. Essa coisa de tudo estar relacionado com uma questão histórica. Isso é muito bacana, né? Até para o morador, para o cidadão, ele se sentir pertencente a toda essa riqueza, né? E você está com uma ótima função aí de transmitir todo esse conhecimento. Muito bacana. Parabéns mesmo pela sua apresentação. Alguém tem perguntas? Só para ainda completar a tua fala, professor, é um desafio, porque a cada vez que a gente faz uma imersão na história, a gente vai descobrindo novos pontos. E o mais interessante é que Laguna não é só visitada por conta das belezas naturais, que ela é riquíssima, mas todo mundo que vai também vai um pouco atrás da história. Não tem como dissociar a laguna histórica da laguna turística, porque quando a gente chega, a gente passa praticamente pela história, porque a gente passa na frente do Tratado de Tordesilhas quando chega na laguna. Então, para ir para o Mar Grosso, para ir para o lado da praia, tem que passar por ele. E aí, depois, a gente vai chegar ao ponto histórico, que é todo o Casaril, que para nós é a cidade mais antiga da região, né? Então, não tem como a gente esquecer desse ponto. Realmente é apaixonante. Não, apaixonante mesmo. Tá todo mundo aqui apaixonado, todo mundo doido para conhecer Laguna. Pode vir. Aqui os comentários no chat da Silvana, que vai incluir Laguna no próximo roteiro para Santa Catarina. O Paulo, que teve em Laguna em 82. A Miriam falando que é muito bom. A Jaqueline dando parabéns. Paula dizendo que é ótima apresentação. E tá todo mundo aqui apaixonado. A Cleane também, todo mundo concordando que foi maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Podem falar no microfone ou escrever que a gente lê aqui.
Eu acho que eles estão ocupados pensando, começando a pensar na preparação da viagem já. Imaginando aquele Com mar certeza. lindo, né? Ó, Ah, pergunta aí, ó. Como é que é o inverno em Laguna? então, aqui é bastante frio. Até foi muito engraçado porque a coordenadora da CREA de Laguna, né, da Coordenadoria Regional de Laguna, colocou assim para os alunos: olha, vocês trazem um agasalho porque Laguna tem um vento muito gelado. E eis que eles botaram a mala cheia de roupa de frio, porque ia passar 2 noites em Laguna. Deu um calor, um calor. O pessoal saiu a comprar bermuda para passear pela cidade, porque estava muito quente. Mas é porque nós estamos com uma mudança climática muito complicada também no nosso lado, né? Um dia a gente tem, às vezes, de manhã muito calor, depois já esfria, ou ao contrário. Então, mas o inverno, as temperaturas são baixas, sim, temperaturas negativas na serra, né? E que acaba refletindo aqui. Então, esse ano a gente teve aqui em Tubarão 3 graus, 2 graus, e obviamente Laguna também sobrou com essa temperatura, porque entre Tubarão e Laguna é 20 minutos. É muito perto. Mas é suportável. Podem vir tranquilos. Ó, mais uma pergunta aqui da Miriam, perguntando se tem uma época melhor para conhecer ou como é que são as visitas em cada época. O que tem para fazer em cada época? Então, Laguna tem coisa para ver, e aqui no Sul, coisa para ver durante o ano todo, porque nós temos algumas produções, por exemplo, de vinho, né? Agora, em janeiro, tem a Vindima, que dá para aproveitar o mar em Laguna e aproveitar as cidades que têm a produção de vinhos, como Uruçanga, como Pedras Grandes, que tem a produção, inclusive, de um vinho particular que chama-se vinho Goethe. Então dá para colher as uvas. A gente tem ali em Uruçanga uma pousada que tem lugar para ficar dentro da pousada. Então tem a vindima, a pessoa vai colher a uva para chupar. Eu quero comprar, vou lá, recolho a uva, boto no cesto que eu quero, peso e trago para minha casa. Assim como o Pasque e Pegue tem o colha e leve. Pesque e pague, a gente tem o colha e leve, né? Colhe e pague, porque a gente pega o que a gente quer no parreiral. E é muito lindo. Então, julho, geralmente, é a pesca da tainha, a visibilidade das baleias, né? O turismo de visitação ali de ver as baleias com os filhotes, é a reprodução, na época da reprodução. E também aos botos muito presentes, porque é a época da pesca. O peixe, para vir, tem que estar muito frio. No verão, tem toda essa situação do mar, porque as praias são lindas, e depois as vinícolas, como São Joaquim, agora que a gente tem vinícolas ali que estão muito, muito ricas na recepção das pessoas, né? Então, dá para fazer uma boa, se for com tempo, eu até posso, se vocês quiserem, propor um roteiro para vocês, visitar um pouquinho, né, por alguns dias. Porque toda época tem. O verão é mais praia, então é mais mar, as coisas se tornam mais caras, né, porque a cidade vive do turismo para... Hoje não tanto, né? Eu acredito que não vai ter, mas a Laguna tem muito argentino, porque nós estamos muito perto do Rio Grande do Sul, que faz divisa com a Argentina. Então, há uma invasão de gringos, a gente diz. Mas com a pandemia, eu acredito, e com a situação financeira que estão passando todos esses países aqui, eu acho que esse ano não vai ter tanta demanda. Mas, de qualquer maneira, é um pouquinho mais salgado o preço no verão do que no inverno. Exatamente pelo tipo de turista também que procura, né? Não, tinha mais uma pergunta ali que eu acredito que não ter respondido. Se alguém quiser repetir ali. Eu acho que não. Tem? Não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Se o verão é ameno.
O verão, as temperaturas elas são bastante extremas às vezes. A gente, como eu falei, é uma situação climática que está por todos os lugares, mas assim, a nossa temperatura eleva bastante. Mas como tem bastante água, né? As pessoas não se abrigam muito, se estão muito melhor no verão do que no próprio inverno. Porque o inverno, por exemplo, tem lugar, Urupema, que neva, né? A temperatura lá vai muito abaixo de zero, e como diz a professora que chegou com os alunos, ela falou: se vocês acham que isso aqui é frio, então vocês não podem ir na minha cidade, porque lá um cobertor com lã de carneiro não é suficiente. E até porque as estruturas das casas não são climatizadas, né? Então há muito consumo ainda de lenha, mas as casas não são de material, elas são de madeira. Então tem toda uma história financeira que acaba impedindo de ter uma... Não é como ir na Europa nevando e a gente está de camiseta dentro de casa. Isso a gente não vai ter aqui. Em hotéis mais preparados, como os hotéis das vinícolas em São Martinho, isso já é comum. Tu estás muito bem, né? Pois não, Miriam? Me fala um pouquinho sobre o vinho, a produção de vinho aí. Ai, meu Deus. O que eu posso te Delícia! dizer? Nós temos... a cidade de Uruçanga, ela já foi conhecida como capital nacional da produção de vinho. Isso, na época, ia para o... Acho que era Getúlio Vargas, que vinha buscar vinhos em Uruçanga para servir no palácio da presidência. Então, ela tem a terra da Benedetta, né? A Uruçanga tem a terceira, é uma das 3 réplicas da Pietà de Michelangelo na igreja, e então ela é muito visitada também para o turismo religioso e também pelas questões do vinho. Então, ali tem bons vinhos. Essa vinícola que eu disse para vocês, a vinícola Amazon, é produtora de vinhos muito finos. E depois temos o vinho famoso, o vinho Goethe, uma uva que tem origem americana. Ela é uma uva que dá o vinho numa cor dourada, uma cor de ouro. É um vinho muito particular. É uma produção muito artesanal ainda. A gente tem aqui essa coisa do vinho artesanal. Cada ano eles lançam um tipo de vinho, tem um concurso promovido pela Ipagre. E aí, nós saindo desse meinho aqui nosso, da produção desse vinho mais artesanal, como Uruçanga e Pedras Grandes, a gente vai até as vinícolas em São Joaquim, que nós temos as vinícolas famosas, que já tem uma produção, uma grande produção, com tecnologia muito avançada, uma tecnologia europeia, e a produção de vinhos deles está maravilhoso. Então, nós temos muitos. O Rio Grande do Sul é a maior produtora aqui, se a gente for comparar, mas Paraná e Santa Catarina não ficam atrás numericamente na quantidade, mas de qualidade eles estão equivalentes. Aqui tem menos para ser escolhido, o Rio Grande do Sul tem mais opções de escolha, mas a qualidade aqui da nossa também é de tirar o chapéu, como diz o ditado. Então, dá para fazer um tour provando vinhos e queijos, gente. Os queijos também são muito bons. Um roteiro diet, né, gente? Muito bom, Adoro. legal. Sim, aqui é o roteiro engord diet mesmo. Salame, Legal, bacana. Maravilhoso, adorei. salame, queijo, fortaia, tudo que engorda. Só coisa boa. E me fala uma coisa, a questão das águas termais, são parques ou são estruturas já privadas? Hotéis, alguma coisa assim? Não, são sempre estruturas já privadas, com toda a estrutura de banho, mas, por exemplo, a gente quer passar uma tarde lá no parque, a gente paga e passa a tarde, não precisa estar hospedado para usufruir. Eles têm essas disponibilidades. A gente leva muito crianças das escolas para uma tarde, um dia de final de ano nas águas termais. Então, nós temos a parte que é mais restrita aos hóspedes, que são as banheiras com águas termais, com massagem e tudo mais, fazem, inclusive, banhos de lama. Tem os hotéis, assim, vocês podem procurar, tem o Cabanas em Gravatal, tem o Internacional do Gravatal, que é famosíssimo,
e vem turistas do Brasil todo para ocupar. A gente tem aqui 2 instâncias, tem o Rio do Pouso e Termas da Guarda, que são águas minerais e termais. Então, é muito lindo. E essas têm é muito café Eu da que caí. manhã, Fabíola, você travou. almoço. Ai, meu Deus, destravei? Destravou. Ah, tá. É possível pegar assim, um feriado com reserva antecipada, porque é muito procurado, com preço bem bom, com estrutura de café da manhã, com uso de tudo, tem passeios de cavalo, tem jogos, é toda uma estrutura montada e dá tranquilamente. Nós temos o aeroporto de Jaguaruna, bem pertinho, 20 minutos de estrada já está nessas instâncias termais, e tem todo passeio de cavalo, interação com a natureza, trilhas, é muito legal. Muito bom, tá todo mundo aqui com água na boca, ainda mais todo mundo depois dessa pandemia, todo mundo preso dentro de casa, fazer uma viagem dessa seria maravilhoso. Assim, professor, entre o mar e a serra, 1 hora. Maravilha, A muito gente bom mesmo. está muito próximo, tanto que a gente tem um percurso de serra-mar que está sendo estruturado para turismo, porque nós estamos exatamente no meio. Se eu subo por Orleans, eu vou para a serra, e se eu desço, eu estou no mar, né? Então, é muito próximo e dá, sim, para fazer visitação em poucos dias, não com tantos detalhes, mas pelo menos uma passagem para conhecer a Serra do Rio do Rastro, por exemplo, que é maravilhosa. Se vocês olharem, dá vontade de conhecer. Toda uma estrutura que está sendo montada turística também na Serra do Rio do Rastro. Então, dá para fazer um dia na Serra, vinhos e ecoturismo, né? E descer, e depois 2 dias no mar. Vocês que têm muita praia, melhor fazer o contrário. Um dia de mar e o restante na montanha. Nós temos praia com água quente ainda por cima, né? Então, pois é. As águas água aqui são fria. geladas. A do Pois Farol é cortante de gelado. Exatamente. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Nossa hora está acabando. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, Paula, tchau. O povo está se despedindo, muita gente já saiu, porque entra em aula agora 2 horas. Fabíola, te agradeço demais por essa aula sobre paixão, porque foi mais paixão do que qualquer outra coisa. E isso é que move a gente, né? Essa paixão. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Espero Obrigada, você Fabíola. nas próximas. Com certeza, podem contar comigo. A gente vai falar agora, a próxima vez, eu acho que sobre a história da imigração. Porque se a gente tem tudo isso que nós temos hoje, além de Laguna, que Laguna já existia, é porque chegaram aqui imigrantes, e não só italianos. Mas os alemães foram muito importantes para esse pedaço de chão. Então, a próxima, a gente fala sobre essa história apaixonante que é a história da imigração aqui no Sul. Aí pronto, aí fecha o roteiro turístico. Exatamente. Tá certo, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau pela participação de todos. Fabíola, muito obrigado. Muito bom poder contar contigo, viu? Prazer, viu, Fabíola? Prazer te conhecer. Igualmente. Tchau, tchau, gente.